Queridos irmãos, bom dia. Com muita alegria no nosso coração, com muita gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós, nós estamos reunidos novamente, graças a Deus, para celebrar o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe nesta manhã, de estarmos juntos, reunidos, louvando ao Senhor com todo o nosso coração. Quero trazer à nossa memória aquele versículo onde Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu e com Ele nós venceremos esses momentos que estamos passando. Nesses dias difíceis, de caos que estamos vivendo, nós temos uma orientação, como cristãos, nós temos uma orientação clara de Jesus, de permanecermos firmes nele. Essa é a nossa opção, essa é a nossa vida, essa é a nossa decisão. Permanecer em Cristo supõe um coração em comunhão com Ele, um coração que se alegra em confiar nele, aprender dele, uma vida firmada na rocha, não levada pelas circunstâncias, pelas situações que vão e vêm, né? Tá ruim, tá difícil, as situações não estão boas, as circunstâncias não estão boas, a fé vai lá embaixo, a gente desanima. Não, essa não é a proposta de Jesus para nós. Ainda que tudo está difícil, muita ameaça, muito medo, mas a nossa fé está firmada no Senhor, o nosso coração está firme. Andemos com Jesus, estejamos conscientes de que Ele escuta o que dizemos, vê o que fazemos e sabe o que pensamos. Ele está sempre ao nosso lado, Ele é fiel, Ele não falha. Foi Ele que disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos celebrar com muita alegria, confiantes nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para dar início à nossa celebração. Nosso Deus, nós bendizemos o nome do Senhor por este dia, por esta manhã, onde nos reunimos, Senhor, como família cristã, nos reunimos, nos ligamos agora, Deus, para orarmos, falarmos com o Senhor, bendizermos o Teu nome juntos, ó Deus, como igreja do Senhor. Obrigada, Senhor. Dedicamos esse momento totalmente ao Senhor, assim como dedicamos totalmente ao Senhor a nossa vida. O nosso coração está no Senhor, a nossa vida está no Senhor, Deus. A nossa vida é para o louvor do Teu nome. Nós oramos assim, Senhor, com o nosso coração alegre e agradecido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As
Senhor nos deu nova vida, Jesus. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que nos restaura, Senhor. Tua obra na cruz, Senhor, conquistou para nós estarmos religados com o Pai. Obrigado, Jesus. Deus, que todos, ó Deus, participando desse louvor, ó Deus, possam experimentar, Senhor, essa vida nova no Senhor. Realiza, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Faz, Senhor. Quebranta-nos diante do Senhor. rendemos a Ti, Espírito Santo. Faz a Tua obra em nós. Convence-nos, Senhor amado. Trata-nos, Senhor. Nos prostramos diante do Senhor. Nos rendemos, Espírito Santo. Queremos sede da Tua presença, Senhor. Sede de santidade, Senhor.
posso nada sem a tua presença. Vou seguir a tua voz e buscar a tua face, Senhor. Espírito Santo, como precisamos do Senhor. Precisamos de tua presença em nossa vida, Senhor. Precisamos da tua transformação, Senhor. Precisamos do teu mover, ó Deus, em nós. Dá-nos sede por santidade, Senhor. Dá-nos sede por tua presença, Senhor. Transforma, Senhor, transforma o nosso querer. Transforma-nos, Senhor. Nos rendemos ao Senhor agora, Senhor. Vem, Senhor, com o teu poder, ó Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Manifesta a tua presença em nós, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Presença muda tudo. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo, Senhor. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo, Senhor. Quando estou abatido e me achego em tua presença, meu coração se enche de alegria, coragem e alegria. Tua voz vem como fogo, incendeia o meu coração, cura a alma da ferida e me enche de vida. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo, Senhor. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo, Senhor. Tua
coração se enche de alegria, coragem e alegria. Tua voz vem como fogo, incendeia o meu coração, cura a alma da ferida e me enche de vida. Tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. Declara comigo. Tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. Tua presença, Senhor, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. Nos rendemos, Espírito Santo, nos rendemos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, meus amados. Estamos aqui para ministrar sobre os dízimos. Eu quero abrir com vocês a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Só um versículo. Nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. Disse Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Há alguns cristãos que não apreciam muito o fato de pastores, às vezes, falarem dinheiro. Esquecem-se eles de que este era um assunto frequentemente mencionado por Jesus. A Bíblia refere-se mais vezes a dinheiro do que mesmo a oração ou a fé. Jesus falou sobre o dinheiro 90 vezes. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 referem-se a dinheiro. E 24 das 49 parábolas de Jesus mencionam dinheiro. Há os que afirmam que o dízimo pertence ao Velho Testamento, à lei, que não temos nenhuma obrigação de pagar ou de mesmo estar devolvendo o dízimo. Já vimos que o dízimo é anterior à lei de Moisés e outras ministrações, e que foi depois incorporado a ela. Jesus não veio para revogar o dízimo. E para a gente falar um pouco sobre isso, a gente deve fazer uma distinção entre a lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial ficou circunscrita ao Velho Testamento. Refere-se a costumes próprios do povo de Israel, sobre alimentação, saúde e tantas outras coisas. Não temos nenhuma obrigação hoje para com essa lei. Há, porém, a lei moral. Esta permanece.
Os 10 mandamentos, por exemplo, fazem parte da lei, mas permanecem até hoje, porque são princípios eternos, estabelecidos por Deus para as relações humanas. Assim, também acontece com o dízimo. Ele pertence à lei moral de propriedade. O princípio de que Deus é o dono de tudo permanece. Esse princípio continua. E com ele, o nosso reconhecimento dessa propriedade é expresso através do dízimo. O dízimo era uma prática generalizada naquela época. Mas alguém pode dizer, não há nenhum mandamento de dar o dízimo no Novo Testamento. De fato, há. Lá em Mateus 23, 23. Mas nem haveria necessidade disso. Trata-se de uma prática generalizada. O mandamento sobre os dízimos seria, no mínimo, dizer ao povo algo que já era tão costume como hoje a gente diria que a gente estaria fazendo chuva no molhado. O mesmo acontece com os 10 mandamentos. Não há uma repetição completa, como está em Êxodo 20, mas há textos suficientes no Novo Testamento que comprovam a observação de cada um dos 10 mandamentos pelos cristãos. Há 3 referências ao dízimo no Novo Testamento, 2 delas paralelas, que se referem ao mandamento de Jesus aos fariseus quanto ao dízimo. Está lá em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. E tem uma terceira, que é a de Hebreus 7, versículos de 1 a 10, em que Melquisedeque aparece como figura de Cristo. Na conversa com os fariseus, Jesus fala do escrúpulo deles em dizimar até as menores coisas, esquecendo-se das mais importantes, que era a prática da misericórdia e da fé. Insiste com eles para que continue a praticar o dízimo, mas dê atenção devida às obrigações morais. Cristo dá claramente seu apoio à doutrina do dízimo. Os que fazem objeção ao dízimo levantam-se, todavia, para dizer que o mandamento foi dado aos fariseus e não a nós. Ora, nesse caso teríamos de desprezar todos os outros ensinos de Jesus dirigidos aos fariseus, todos. Entretanto, não deixamos de aplicá-los a nós de modo geral. Se o fazemos em relação aos outros aspectos da vida religiosa, por que também não em relação ao dízimo? Mais ainda, convém lembrar que o nosso Senhor declarou que se a nossa justiça não exceder aos dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Nesse caso, Jesus está colocando para nós um padrão muito mais alto do que o dos fariseus. Estaria ele omitindo a prática do dízimo, parte integrante da justiça do fariseu? De modo nenhum. Se ficarmos aquém do fariseu na prática do dízimo, estaremos dando provas de que a nossa religião produz frutos inferiores aos dos farisaísmos, aos dos fariseus. Outro argumento a favor do dízimo no Novo Testamento é o do sustento do ministério sagrado. Paulo, lá na carta, capítulo 1 de 1 Coríntios 9, declara que o princípio do sustento do ministério na dispensação da graça é o mesmo que o da dispensação da lei. Paulo está discutindo aqui o seu direito de sustento por parte das igrejas. Fala do dever das igrejas de sustentarem seus obreiros, usando várias figuras para ilustrá-lo, entre elas a do boi que debulha. Vem então a pergunta que o próprio Paulo faz. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Está lá em 1 Coríntios 9:11. E lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, o apóstolo usa a ilustração do templo e do serviço dos levitas no altar, dizendo que eles tiravam do altar o seu sustento. Qual era esse sustento? O dízimo, não há dúvida nenhuma. Vem agora a conclusão do apóstolo, em que estabelece o princípio paralelo nas 2 dispensações. Lá no versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Preste bem atenção na palavra assim. Quer dizer que do mesmo modo como eram sustentados os sacerdotes, assim devem ser sustentados os ministros do Evangelho, isto é, com os dízimos entregues pelo povo de Deus. É importante também o verbo ordenou.
Trata-se de uma ordem de Cristo, cuja autoridade merece ser respeitada. É um dever do crente, como era do judeu, entregar os dízimos para o sustento do ministério. William Carey considerava essa passagem a mais forte com referência ao dízimo no Novo Testamento. Por isso mesmo, o que encontramos no Novo Testamento são exemplos de contribuição que vão além do dízimo. Tomemos o caso da viúva pobre. Ela não deu um dízimo, deu 10, deu tudo. Zaqueu, depois de convertido, se dispôs a dar metade dos seus bens aos pobres, portanto, 5 dízimos. Os crentes da igreja em Jerusalém ofereceram tudo quanto tinham aos apóstolos, está lá em Atos. Os crentes da Macedônia deram com sacrifício muito acima das suas possibilidades, a ponto de surpreender o apóstolo por sua liberalidade. Os coríntios foram convidados a contribuir conforme a sua prosperidade. Isso não poderia significar, em hipótese alguma, menos que o dízimo. Quem se dispuser a praticar o ensino do Novo Testamento tomará o dízimo como simples ponto de partida, procurando crescer na graça da contribuição, ao ponto de dizer, como um rico empresário chamado Letourneau, riquíssimo e muito liberal, industrial, cristão, ele disse o seguinte: a questão não é quanto de meu dinheiro devo dar ao Senhor, mas quanto do dinheiro do Senhor devo guardar para mim. Importante isso, né? Mas aí vem uma pergunta que Dillard, no seu livro Mordomia Bíblica, faz. É uma pergunta muito interessante, muito importante. Foi Jesus dizimista? E ele próprio traz algumas afirmações. Ele diz que Jesus foi educado num piedoso lar judeu, e os judeus piedosos eram dizimistas. Já lemos que Jesus não veio para revogar a lei e os profetas, mas cumpri-lo. O dízimo é ensinado tanto na lei como nos profetas. Jesus sempre elevou o nível moral. Lê lá outra vez o que ele disse no Sermão do Monte sobre o assassínio, o adultério, o juramento e tal. Indague se ele ficaria satisfeito em matéria de contribuição com um padrão inferior ao dízimo. Os inimigos de Jesus tentaram convencê-lo de que estava violando a lei, por exemplo, no caso da observância do sábado. Não será estranho que eles nunca o tivessem acusado de violar a lei do dízimo se ele não o praticasse? Estavam sempre caçando um jeito de acusar Jesus. Sem dúvida nenhuma, Jesus não só ensinou e praticou o dízimo, mas foi além dele. Por que então nós vamos dizimar? Porque além de ser um mandamento do Senhor, é também uma questão de amor. Amor operativo, não só de palavras. Uma distinção essencial entre o dízimo do Velho Testamento e o do Novo Testamento. Enquanto um é obrigatório, o outro é voluntário. Enquanto um é movido pela exigência da lei, o outro é impulsionado pelo amor. Cristo não quis obrigar a nenhum de nós a sermos dizimistas. Ele preferiu confiar no nosso amor liberal. Vamos agradecer? Vamos orar a Deus por tudo que Ele tem nos dado? Curve a sua cabeça onde você está. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós abençoamos esse momento, Pai, tão importante, Deus, em que reconhecemos a sua soberania, Deus, em que reconhecemos, Pai, que tudo provém do Senhor, que o Senhor que é a nossa fonte, que tudo é do Senhor, Pai amado. Aqui, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, Deus. Aqueles que estão podendo ofertar, aqueles que não estão podendo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, que a Tua bênção seja sobre cada um, Pai amado. Que haja mantimento nos lares, Deus amado. Repreendemos, Pai, em nome de Jesus, o espírito devorador sobre cada família, Deus amado. E declaramos, Pai, paz e prosperidade em nome de Jesus. Eu abençoo esse momento, Deus. Abençoo aqueles, Pai amado, que estão com o coração sendo liberados, Deus, para esse momento, Deus. Que haja uma liberalidade no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Deve aparecer o número da conta do Ministério Grão de Mostarda aqui do Sudoeste, mas cada congregação tem a sua conta própria.
Então, você que não congrega aqui no Sudoeste, mas é que é de outra congregação, procure com seu líder o número da conta e faça ali o seu depósito, faça ali a sua oferta de amor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Bom dia a todos, com a nossa saudação a todo o nosso povo do MGM do Brasil e além, na esperança, na certeza, na expectativa de que o Senhor estará ministrando aos nossos corações nesta manhã de domingo. E por força das circunstâncias, nesses últimos meses, as famílias têm estado mais reunidas do que provavelmente em qualquer outra ocasião da história. E eu quero trazer nessa manhã uma meditação sobre um tema que julgo da mais alta importância. O nosso tema nesta manhã é a Sagrada Família. Eu quero basear nossa palavra em Lucas capítulo 2, de 41 a 52, onde diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dizia. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso.
Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que texto maravilhoso, que história mais tocante esta do menino homem, Jesus, no templo, discutindo com os doutores e respondendo às mais complicadas perguntas. Se pudéssemos ter alguma preferência por algum texto bíblico, este texto de Lucas 2, 41 a 52, seria um dos que eu mais gostaria de ter como predileto. Este é de suprema importância, e o Espírito Santo poderá lançar um monte de luz, de revelação, de entendimento, de graça sobre nós, enquanto nós meditamos nessas palavras que acabamos de ler. Mas antes de prosseguir com nossa meditação, quero fazer uma pergunta a cada um de nós. Se seu pai ou sua mãe estivesse muito doente, precisando de um órgão para sobreviver, você lhe daria um fígado, um rim, ou mesmo o coração, estando ainda em vida? Perguntas difíceis de serem respondidas. Mas vamos prosseguir na nossa palavra. A lei do culto judaico determinava que todo judeu adulto do sexo masculino deveria comparecer à festa da Páscoa pelo menos uma vez na vida. E aqueles que residissem distante de Jerusalém 15 milhas ou menos, tinham que comparecer todo ano. E o menino judeu tornava-se um homem feito quando completasse 12 anos de idade. Nesse momento, ele tornava-se um filho da lei e tinha que assumir as responsabilidades que a lei lhe colocava sobre os ombros. É por isso que ainda hoje nós falamos que a qualidade principal de um homem é a varonilidade, a capacidade de ser um homem responsável. Assim, aos 12 anos, Jesus foi mais uma vez à festa da Páscoa com seus pais. Podemos até visualizar o cenário. Uma cidade, o templo, tudo agitado, todo mundo se acotovelando naquela multidão, e o menino Jesus fascinado com a expectativa daquilo que poderia acontecer. De que constava aquela festa da Páscoa? Tenho anotado aqui pelo menos alguns itens. Talvez o principal item seja o sacrifício de animais. Eles tinham também que comer o cordeiro pascual assado em brasas. Eles ouviam também o relato de todo o Êxodo, contando a história novamente da saída do povo de Deus do Egito. Eles ouviam sobre as pragas que Deus derramou sobre o Egito,
e, sobretudo, eles queriam ouvir novamente sobre como Deus protegeu a vida dos primogênitos dos egípcios através do sangue nas ombreiras das portas, e como Deus castigou os filhos, os primogênitos daqueles que não tinham aquela proteção nos umbrais de suas casas. Bem, a festa termina e o povo começa a esvaziar a cidade. A Sagrada Família também pega seus pertences, ajunta as coisas e toma o caminho de volta para casa. Agora o menino Jesus teria, aquele menino que estava com grande expectativa, até agora nada de mais importante lhe aconteceu. E ele acaba ficando para trás, talvez em busca de ter a sua expectativa realizada, porque até ali nada demais lhe aconteceu. E ele fica para trás, sem que seus pais o soubessem. Mesmo depois de tudo acontecer naquela festa, seus pais ainda mantinham alguma preocupação. Será que nada vai acontecer, nada daquilo que nós esperávamos vai acontecer conosco ainda, mesmo que de volta pelo caminho? O que teria acontecido que nós nada demais encontramos nessa festa este ano? Mas Jesus ficou para trás, talvez à procura de algo mais que ele não tivesse recebido ainda. Então Jesus fica para trás. Pode ter sido até por um descuido dos próprios pais que Jesus tenha ficado para trás, sem que ninguém o soubesse, sem que ninguém desse falta dele. Em geral, o costume das caravanas era que as mulheres e as crianças saíssem primeiro, porque o seu passo era mais devagar. Os homens demoravam um pouco mais para sair, e eles tinham um local apropriado, combinado, aonde eles alcançavam as mulheres e as crianças para o pernoite em algum lugar de descanso, à beira de algum rio, debaixo de alguma árvore, para refazerem ali as suas forças. Então não é difícil concluir que José pensou que Jesus tivesse partido com a mãe, e a mãe pensou que ele tivesse ficado com o pai. Bem, por ocasião da Páscoa e dias seguintes, o sinédrio costumava se reunir na corte do templo para grandes discussões religiosas, teológicas, sociais e morais. Todos os que quisessem permanecer na festa tinham a permissão para fazê-lo. Foi então, no rescaldo da festa, que José e Maria chegaram de volta a Jerusalém. Depois de tê-lo procurado 3 dias, resolveram ir à corte do templo. E tal foi a grande surpresa. Lá estava o jovem assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os e respondendo perguntas difíceis. Todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas.
Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Mas lá estava o jovem, ouvindo e fazendo perguntas. E esta é a verdadeira marca de um jovem que deseja crescer e viver como verdadeiro homem. Ele ouvia e perguntava, como um ávido estudante de filosofia, ou de direito, ou de medicina, ou de qualquer outra ciência tão importante assim. Mas ele indagava mesmo, era pelas coisas celestiais. A essa altura, quando a mãe lhe inquire, ela usa exatamente as palavras. Essas palavras: filho, teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ao que o jovem Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Os pais, extasiados, não puderam compreender o que Jesus lhes dizia. Aquele foi o momento de revelação. Jesus toma a palavra pai, há pouco empregada pela sua mãe, quando disse: teu pai e eu estamos à tua procura. Então Jesus emprega a palavra pai, quando disse: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus tomou a palavra pai, se referindo a José. E com essa mesma palavra, ele se referiu ao Pai Celestial. Ali estava Jesus, sendo revelado da natureza de sua relação com Deus, que era uma relação de paternidade e filiação. Jesus dizia: enquanto eu sou filho, Ele é meu Pai. Essa revelação foi deixada até então, pois Deus é um Deus de sabedoria. Tal revelação jamais teria sido dada a um infante na manjedoura. Tal revelação não poderia ser dada ao menino ainda no colo da mãe. Isso seria um absurdo. Então ali está o jovem Jesus, recebendo a clara consciência da sua identidade e destino. Eu sou filho, Ele é meu Pai. Ele agora sabia que era o Filho de Deus. E uma coisa das mais importantes, ao receber tão grande revelação, Jesus não se torna orgulhoso, não se torna o coração cheio de grandeza, não torna o seu coração cheio de independência, de arrogância, dizendo: agora eu sou o Filho de Deus. Não, essa revelação não o tornou arrogante, nem independente, nem com o coração cheio de grandeza.
Aquilo não o fez se ufanar, nem a olhar a seus irmãos com desprezo. Ao contrário, a Bíblia diz que ele desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Que coisa tremenda! Tudo aquilo que se passava era um grande ensinamento para os pais, e especialmente para a mãe. As mães sempre são mais atenciosas, e por isso elas são o radar da família. E o texto diz que sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. A revelação de que o Filho de Deus agora está com toda a clareza mostrado ali que Jesus é o Filho de Deus. A revelação de que era o Filho de Deus fez Jesus o perfeito Filho do homem. A perfeita revelação de que ele era o Filho de Deus e que Deus era seu Pai, fez de Jesus o perfeito Filho do homem. O verdadeiro homem é aquele que, enquanto tem uma profunda experiência de conhecer Deus, tem também uma profunda consciência para com seus pais e sua família. O verdadeiro homem é aquele que nunca menospreza pai e mãe. O verdadeiro servo de Deus é aquele que é servo da família. É aquele que considera os valores de família. É aquele que considera as tradições de família. Nunca desata os laços familiares. É exatamente o fato de ser um homem espiritual que o leva a cumprir fielmente os deveres de suprema fidelidade. O finalzinho do nosso texto diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Deus tem um propósito de crescimento para nossos filhos também. Como? E porque tudo aquilo aconteceu com a Sagrada Família. Porque havia um costume de participar de uma festa anualmente. Os pais não foram negligentes. Tomaram as providências e foram a Jerusalém para a grande festa da família. Tomaram a firme decisão e foram participar mais uma vez da festa da Páscoa. Levaram os filhos. E aqui diz que Jesus foi com eles aos 12 anos de idade. Deus atuou poderosamente, trazendo revelação, mesmo deixando um pouquinho para depois. Não aconteceu durante a festa, a revelação aconteceu um pouquinho depois do término da festa, talvez 3 dias depois. E quanto a nós, que não temos uma festa judaica, mesmo não sendo judeus, nós temos um equivalente dinâmico para participar. Nós temos a missão da paternidade que exercemos em casa, na igreja e em todas as situações da vida normal.
Essa missão é a nossa incumbência de conduzir nossos filhos, desde a concepção até a adultez, com a maturidade que todos desejamos. Assim como no episódio da Sagrada Família, que seja também com todas e com cada família que esteja em contato com esta celebração neste momento, aí no seu lar, e que recebam de Deus toda a revelação e orientação do Espírito Santo para o seu bem e bem de seus filhos. E nós oramos para que os resultados desta celebração e desta palavra sejam maravilhosos e enriquecedores para toda a família. Falando de família, uma das coisas que mais agrada o coração dos pais é a docilidade dos filhos, é a conformidade dos filhos com o coração dos pais. Isso está exemplificado também no coração de Deus, como nosso Pai. O que é que Deus pede de nós, seus filhos? Quando Deus estava se lamentando pelo declínio moral e espiritual do seu povo Israel, em Isaías 29:13, ele exclama com muita dor no coração, dizendo: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então Deus está aqui falando da dor do seu coração ao ver a hipocrisia do povo que honrava a Deus só de lábios e de palavras. E ainda em Provérbios, quando Deus quis expressar seu anseio por seus filhos, ele disse: meu filho, se você aceitar minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Uma das coisas que Deus pede enfaticamente é: dá-me, filho meu, o teu coração. Este é o anseio do coração de Deus. Assim como Jesus procurou o Pai, nós também devemos procurar a Deus e procurar os nossos pais biológicos ou adotivos para os reparos que forem necessários serem feitos. E para terminar, eu quero trazer para vocês uma tocante história. Mas antes eu quero ler ainda essas palavras. Jesus não era filho biológico de José. Esse fator familiar e social tem sido um ponto crítico no meio
de famílias onde tem enteados e enteadas. A falta de reconhecimento, a falta de entendimento, a falta de conformidade, a insubmissão têm sido presentes em muitos casos. E até mesmo entre filhos naturais e seus pais. E o sofrimento e desgosto têm maltratado a muitas famílias. Jesus é o grande exemplo de filho e de enteado. Nosso texto diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. O que um pai e uma mãe mais anseia dos seus filhos? Submissão, conformidade de coração. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo depois de ter obtido aquela revelação tão grande, desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E aqui diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A submissão de Jesus foi a base para que crescesse, conforme diz o texto bíblico. A submissão de Jesus foi a base para o seu crescimento em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E para terminar, quero deixar com vocês uma linda história do Dr. Samuel Johnson. O Dr. Samuel Johnson, da Inglaterra, conta uma tocante história de algo que aconteceu com ele. Ele conta que seu pai era um pobre vendedor de livros em um mercado aberto na cidade de Lichfield, na Inglaterra. Um dia seu pai estava meio adoentado e não estava tendo forças para levar os pacotes de livros e vender lá no mercado. Então pediu ao filho: Samuel, será que você poderia ir para mim e vender os livros hoje em meu lugar? Porque eu não estou me sentindo muito bem. Samuel Johnson desconversou e não foi. 50 anos depois, Samuel Johnson já havia se tornado um autor famoso e muito celebrado, inclusive tendo participado da edição de um grande dicionário da língua inglesa. Era muito distinto no meio acadêmico, contudo, uma lembrança o martirizava. A lembrança de que não atendeu o pedido do seu velho e trabalhador pai para ir em seu lugar e vender os livros naquele antigo mercado. Samuel Johnson sentiu muito peso por sua atitude para com seu pai. Mesmo tendo passado tanto tempo, ele estava sempre procurando um jeito de se livrar daquela culpa. Um dia, resolveu sobre o que faria. Ele estava disposto a manifestar seu arrependimento e se livrar daquele fardo que tanto o incomodava. Então foi até aquele exato lugar onde seu pai colocava sua banca de livros. Estava chovendo muito, mas mesmo assim se colocou de pé ao relento, tirou o chapéu e ficou ali debaixo da torrencial chuva,
enquanto a água escorria da cabeça para seu corpo, Samuel clamava por uma redenção de sua culpa, usando a chuva como sacramento de purificação. Enquanto isso acontecia em público, Samuel dizia: isso é um ato de contrição por causa da minha desobediência ao meu velho pai. Aquela cena inspirou a administração da cidade a fazer um monumento a Samuel. Seu busto em mármore, segurando o chapéu em praça pública, num gesto de sua contrição. Hoje mesmo, temos a oportunidade de refletir sobre quantas tempestades vamos precisar levar para nos redimir de nossas atitudes mal relacionadas, mal direcionadas aos nossos pais. Eu pergunto a você, quantas chuvas torrenciais você precisa levar na cabeça e nas costas para se redimir de culpa contra seus pais, de atos de insubmissão, de atos de desprezo, de atos de rebeldia, de atos de descontentamento? Quantas chuvas você vai precisar levar? Os mais jovens têm a oportunidade de serem bons filhos e filhas e não precisar mais tarde de nenhuma chuva torrencial para se lavar de culpa alguma. E a palavra de Deus diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No início da nossa palavra eu perguntei se seu pai ou sua mãe estivesse muito doente, precisando de um órgão para a sobrevivência, você lhe daria um órgão? Quem sabe o seu pai e sua mãe estejam muito doentes, relacionalmente falando com você. E seu pai e sua mãe pedem hoje a você: dá-me, filho meu, o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos orar. O Senhor é o nosso socorro. E nós temos tanta gente sofrendo, tanta gente abatida, tanta gente com depressão, tanta gente num leito de hospital. O momento realmente é tenso, mas nós temos o Senhor por nós. E nós temos a quem clamar. E nós vamos clamar. Aí na sua casa, pode ser de joelho, pode ser de pé, como você se sentir melhor. Mas vamos clamar ao Senhor por essas pessoas. Antes de começarmos a orar, eu quero ler um salmo. O Salmo 46, já tão conhecido nosso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Deus, tantas pessoas que estão sofrendo, Senhor. Tantas famílias enlutadas, Deus. Tantas pessoas que estão no leito de um hospital. Deus, nós nos achegamos ao Senhor agora em favor dessas pessoas, em favor dessas famílias. Deus, afofa, Deus, o leito daqueles que estão no hospital, Senhor. Visita-os, ó Deus, com o poder do Senhor, o poder de cura, o alívio, ó Deus, da alma, o refrigério no espírito, Senhor. Nós clamamos por esses em nome de Jesus. Clamamos por aquelas famílias lutadas, Senhor, que estão chorando, Senhor, porque perderam seus familiares. Deus, mas nós intercedemos por elas agora, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa segurança, Deus. Aquietai os corações, ó Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é bom, o Senhor não falha, o Senhor é o Deus de poder, de misericórdia. Sustenta essas famílias, Senhor, renova-os, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Aquieta, Senhor, os nossos corações. Queremos estar seguros no Senhor, confiantes no Senhor, Deus. A nossa vida tem dono e esse dono é o Senhor. Nós declaramos isso, Senhor, em alto e bom som, para que todos ouçam e saibam que o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. No Senhor nós estamos seguros. No Senhor nós estamos guardados. Traz, Senhor, agora essa confirmação em cada coração, no coração daqueles que estão depressivos, Senhor, que estão muito assustados, que estão com medo, que a segurança do Senhor seja sobre eles, o amor do Senhor, que lança fora todo medo, seja com todos agora, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Aleluias. Estamos aqui agora, irmãos, para ministrar a Santa Ceia. E essa celebração foi iniciada com a palavra que a Maria do Carmo trouxe, acerca de nós permanecermos em Cristo. Precisamos disso, cada dia mais. E nesses momentos é que nós precisamos mesmo. E eu quero ler um texto para vocês aqui em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículos 4, 5, 6 e 7. Diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Graças a Deus. Aqui ouvimos Jesus dar as suas últimas instruções aos discípulos, antes da sua prisão, antes da sua crucificação e de sua ascensão. Isso começa lá no capítulo 14 e vai até o capítulo 16 aqui de João.
Nesse texto que nós lemos, Jesus enfoca talvez a principal orientação a seus discípulos. Haja vista a sua premente ida para o Pai. Permanecer nele. Lá em 1 João, o apóstolo diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. É nesses momentos de luta, é nesses momentos de aflição, de pandemia. Se antes já era uma exigência, nós estávamos grudados no Senhor, agora mais ainda. Agora mais ainda. E as consequências de nós permanecermos em Jesus, eu posso alistar aqui nessa passagem pelo menos 3. Quando fala consequência, a gente pensa muito em coisas ruins, mas são aqueles resultados de nós estarmos com Cristo. Primeiro, que nós daremos fruto. E o fruto daqueles que permanecem em Jesus Cristo é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nesses momentos que nós estamos todos enclausurados, será que esse fruto aqui não precisa ser cada dia mais exercitado? A bondade não só para com os de casa, mas para com aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão necessitando da nossa ajuda, não só de uma palavra, mas de uma ajuda financeira mesmo. Todas essas qualidades aqui do fruto do Espírito descrevem a beleza moral de Cristo. Se nós estamos em Cristo, fazemos parte da videira, e a sua seiva, o seu Espírito está em nós, nós iremos reproduzir essas mesmas características dele. Essa é uma das primeiras consequências. Aqui ele ainda fala: se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. As nossas orações serão ouvidas. Tendo as características de Cristo, a mente de Cristo. Só um minutinho. O fruto do Espírito. As nossas orações serão segundo quem? A mente dele. E todos os nossos pedidos, segundo a mente de Cristo, segundo o fruto do Espírito que se desenvolve em nós. Quando nós pedimos isso, a gente pode ter certeza que as nossas orações serão atendidas. João fala ainda, lá no versículo 14, desse mesmo capítulo, cadê? Aliás, é de 1 João, eu estou com a referência errada. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Coisa maravilhosa, né? E a terceira coisa, seremos preservados do pecado. Pecado na vida do cristão não é e não pode ser um costume, uma prática habitual. Não pode. E em Cristo Jesus, nós somos preservados disso. Lá em 1 João 3,6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Que coisa maravilhosa, hein? E se nós pecarmos? E se nós fraquejarmos na nossa fé? Isso acontece? Sim. Nós temos um advogado junto ao Pai, que também é o nosso juiz. Interessante que ele disse isso para os seus discípulos, ele já tinha feito a ceia. É que a gente se esquece do compromisso que Cristo tem conosco. Quando ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele não disse todos os dias bons, ou todos os dias ruins, ele disse todos os dias. A gente se esquece disso.
mas Ele não se esquece. A gente se esquece da nossa aliança, mas Ele não se esquece, e para que a gente não se esquecesse, falou: olha, vocês vão fazer esse ritual em memória de mim. E é isso que nós vamos fazer agora. Reafirmarmos a nossa aliança com Cristo. Revivermos aquele momento em que nós nos prostramos diante dele dizendo: o Senhor é o meu Deus. Eu participo dessa ceia, confessando o Senhor como Senhor da minha vida. Participo desse sangue como perdão para os meus pecados. Participo do seu corpo como vida para a minha vida. É isso que nós vamos fazer agora. Maria do Carmo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Nós temos as orientações que o apóstolo Paulo passou e nós seguimos isso fielmente. Há quantos anos isso? Desde quando Cristo assim o instituiu. A ceia do Senhor, a ceia dele, do qual nós somos participantes, não porque nós merecemos, mas porque é uma graça envolvida nisso. A graça de Deus sobre as nossas vidas, a graça de nós recebermos aquilo que nós não merecemos, recebermos força, recebermos perdão, recebermos saúde. Nós não merecemos isso, isso é graça. Você pode participar disso aí no seu lar conosco? Eu creio que você já deve estar com seu pão, com seu cálice. O Maria do Carmo vai consagrar esses elementos, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós consagramos ao Senhor esse pão, esse pedaço de pão, representando o teu corpo, Jesus, que foi esmagado ali na cruz por nós, por causa dos nossos pecados. Deus, e por causa disso, por causa desse sacrifício, hoje nós estamos fortes, fortalecidos no Senhor, Deus, cheios de esperança, porque temos a certeza de que estaremos diante do Senhor um dia, face a face, eternamente. Deus, nós consagramos ao Senhor esse suco de uva, que representa o teu sangue, Jesus, que foi derramado ali na cruz para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ser livres, ó Deus. Obrigada, Senhor. Isso foi por amor, por bondade do Senhor. É verdade, e nós reconhecemos isso. Não somos merecedores. Foi por sua bondade, o seu amor por nós. Foi isso que te levou ali, Jesus. Obrigada, Senhor. Queremos, ó Deus, celebrar hoje, Senhor, agora este evento, Senhor, em memória do Senhor, Deus, relembrando o teu sacrifício ali, Senhor, e confirmando a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso com o Senhor, Deus. E faremos assim, Senhor, até que um dia estivermos aí, Deus, aí face a face com o Senhor, celebrando isso aí juntamente contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo nos instrui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Podemos comer do pão? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento, Pai, que é o Senhor em nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Venha, Senhor Jesus. Maranata. Podemos participar do cálice. Graças te damos, Senhor, por esse momento, Deus. Graças te damos, Deus, por esse alimento, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos, Pai. Obrigado pela força, Deus. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento, Deus. Te louvamos, Pai, pelo vigor, Pai amado, que a tua palavra nos traz, Deus. Te louvamos, Deus, por esse momento de ofertas, Deus amado, de orações, Pai amado, de ceia. Oh, Paizinho, eu te louvo, Deus, pelo louvor, Deus amado. É bom cantar louvores ao Senhor. É bom, Senhor, porque o Senhor é digno, Deus. Porque o nosso coração se aquieta, Deus. Obrigado, Jesus, pelo conforto da tua presença. Paizinho, eu te louvo, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Temos uma semana agora pela frente, uma semana talvez de lutas, ou talvez de vitórias, uma semana talvez de derrotas, quem sabe? O Senhor sabe, mas temos muito mais que uma semana. Nós temos o Senhor no nosso coração, temos a promessa dele que está conosco todos os dias. Então, se houver dificuldades, o Senhor está conosco. Se houver vitórias, o Senhor está conosco. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que seja uma semana de paz, de alegria, de regozijo, de esperança. Que seja uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Que a bênção, a graça e a paz do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. Que Deus os abençoe. Amém.